que a torcida lá fora, a torcida do Vasco, foi comunicada que os portões seriam fechados, a torcida do Vasco era em maior número, e aí começou toda essa situação. Queria que você falasse sobre como você trabalhou o seu time em uma situação como essa, diante do posicionamento da diretoria do Fluminense, que inclusive lançou uma nota pedindo para que a torcida não comparecesse à final da Taça Guanabara, e se isso tudo, de certa forma, abateu o seu time também, o desempenho dentro de campo nessa final contra o Vasco. Não, se a gente falar de desempenho e não falar de resultado, que é uma norma do que acontece no jogo, não só usando no jogo, não abalou em nada. Tivemos uma partida com uma superioridade maior do que foi contra o Flamengo, tivemos chances claras de fazer o gol, tivemos um domínio muito grande da partida e perdemos o jogo numa bola parada. Se a instituição jogando, fizemos uma falta e foi isso que aconteceu no jogo. Então, no desempenho do time, absolutamente não interferiu. Agora, se você pede para eu comentar o que aconteceu, é uma vergonha de futebol, vergonha para a sociedade, para as torcidas, vergonhoso. Jogar uma final de Taça Guanabara com o estádio vazio durante boa parte e depois, de repente, aparece a torcida, espetáculo vexatório. Então, nisso daí, a gente é digno assim, de vergonha. Para mim, que faço parte do futebol há muito tempo, minha vida inteira dentro do futebol, e você vê um estádio do jeito que estava hoje, você está na final de campeonato aqui no Rio de Janeiro, que acho que é o centro maior do Brasil em termos de futebol, de samba, dessa coisa legal, é muito triste. Mas quanto ao time, foi muito bem preparado, os jogadores jogaram bem, a maior parte do jogo a gente dominou muito bem a partida e não tenho o que falar do desempenho do time, eu fiquei satisfeito. Diniz, você mesmo está reconhecendo aí tudo de ruim que aconteceu e hoje o jogo acabou ficando em segundo plano. Hoje, não há a menor dúvida, o jogo ficou em segundo plano. Não se pensou, não se falou em outra coisa durante todo o jogo, a não ser a confusão que estava lá fora. Graças a Deus não se tem notícia de vítimas, né? Tem alguns feridos, mas não tem, pelo menos parece que ninguém morreu e que tinha tudo para acontecer devido ao clima que ficou, né? O torcedor com o ingresso na mão, querendo ver o jogo, não conseguiu. Aí eu te pergunto, a gente sempre lamenta, é uma vergonha, lamenta, mas as providências nunca são tomadas. O fato se repete de novo. Daqui a próximo clássico pode acontecer tudo de novo, ou daqui a um mês, daqui a 2 meses. De quem é a culpa? Quando vai se resolver finalmente esse problema? Quando que nós vamos ser um país civilizado, uma cidade civilizada, dirigentes civilizados? O que se pode fazer para combater tudo isso? Não, isso é uma crise social, né? Não é uma crise só do futebol. Eu acho que é difícil apontar culpados. Eu não sei o regulamento, o que reza o regulamento, mas era uma coisa que não podia ter acontecido. Assim, eu não estou defendendo nenhuma parte aqui, nem outra, não sei, não posso falar de uma coisa que eu não conheço, mas deixar acontecer isso daí, aí nesse sentido foi bom a torcida do Fluminense não ter vindo, porque podia ter acontecido coisa pior, né? E ainda bem, tomara que não tenha tido nenhuma morte, porque essas coisas transcendem o que acontece no campo mesmo, concordo com você. E a gente tem que contribuir, cada um da sua forma. Eu procuro contribuir com aquilo que eu posso do futebol, né? E educando meus filhos e procurando fazer o meu trabalho dignamente, do jeito direito. E a gente cobrar, vocês da imprensa cobrar o que é de direito, para que essas coisas não aconteçam mais. Aqui, principalmente no Rio de Janeiro, é um lugar assim que respira futebol. É uma terra diferente, diferente. Você anda na rua, as pessoas, senhoras, crianças, têm orgulho de ser tricolor, vascaíno, rubro-negro, botafoguense, e merece um futebol de uma qualidade fora do campo melhor. Diniz, você já comentou sobre impacto e como você preparou o seu time, então eu queria até fazer 2 perguntas. A primeira delas, se no fim a torcida faz diferença, no sentido de, numa final, num jogo como esse, poderia ser um integrante a mais para fazer pressão. A gente viu no segundo tempo o que a torcida do Vasco foi capaz de fazer. E o segundo ponto, em relação ao estilo de jogo do Fluminense, a saída de bola, porque o Vasco, em dado momento, parece que quis realmente pressionar a saída de bola do Fluminense. Com a chegada da torcida deles, parece que se criou um clima de pressão ainda maior e o gol acabou saindo dali de uma bola parada, justamente nessa situação de pressionar a saída de bola. Então, nesse sentido, para o jogo de hoje, no que diz respeito a isso, a torcida do Vasco ajudou. A gente tinha errado já umas 2, 3 saídas, mas o erro maior foi nosso. O Vasco pressionou, mas a gente deixou de fazer as coisas que estavam treinadas em 2 momentos. Se a gente vem no posicionamento que a gente treina, a gente teria saído até com uma certa facilidade. Uma vez que os jogadores não vieram, a gente tinha que ter colocado a bola para frente. Então, foi um erro do nosso time
E aí a torcida do Vasco veio junto e a gente não foi lá para fazer o que a gente tinha que fazer. Então, nesse sentido, eu acho que a torcida do Vasco, de fato, contribuiu. E a torcida, claro que faz diferença no futebol. Senão a gente não estaria aqui reclamando. A gente faz tudo, o futebol, nesse nível que a gente joga, o torcedor é um dos elementos principais. Então, a gente queria estar com o nosso torcedor aqui, que esse Maracanã hoje tinha tudo para estar, se não tivesse cheio, mas com bastante gente, torcidas dos dois lados, para a gente fazer um espetáculo melhor. Então, o nosso time sentiu falta do nosso torcedor, com certeza. Diniz, boa noite. Segundo mês do ano ainda, em poucos dias o Fluminense jogando no mesmo estilo, já que você gosta, tocando a bola e também marcando em cima, num clássico venceu, no outro perdeu. Daqui para o fim da temporada, o que você tira ainda que pode melhorar? E também na partida de hoje, o gol de falta do Vasco foi a única forma que o Vasco poderia vencer o Fluminense? Do jeito que a partida transcorreu, provavelmente sim, porque eles não tiveram nenhuma chance. Quando levaram algum perigo, foi de bola parada. Então era uma coisa que a gente tinha que ter evitado. Não era uma coisa difícil de ser evitado, do jeito que estava o jogo. A gente podia, ou ter, como eu expliquei, ou ter vindo gente para a gente poder ter mais aproximação, para a gente ter saído jogando na construção curta, ou se não ter tirado a bola longa. Uma coisa que estava treinado para fazer, a gente selecionou mal a jogada, e depois teve a falta, e também a gente tinha que ter evitado o gol, que era uma jogada que a gente estava treinado e passado o vídeo, que era uma chance que eles tinham. A outra chance a gente sabia que era, eles iam jogar pelo contra-ataque, mas no que diz respeito ao contra-ataque, nossa equipe se portou muito bem, a gente não ofereceu contra-ataque para o Vasco e tivemos algumas chances claras para fazer o gol e acabou que a gente não fez. Boa noite, Diniz. 2 pontos. Como é que foi a sua preparação para o jogo? Assim, você acha que essas coisas que estavam acontecendo lá de fora estavam te incomodando, de não falar de futebol nas vésperas do jogo estava te incomodando? E você acha que o Fluminense acabou sendo prejudicado pela essa conjunção de fatos que acabou ocasionando uma torcida muito maior do Vasco do que a do Fluminense? Assim, não dá para ficar falando também, eximir de responsabilidade, porque a torcida do Vasco compareceu e a do Fluminense não. Mas jogar com a torcida, claro que faz diferença. Se não fosse assim, a maioria dos times tem, quando jogam nas suas casas, principalmente no Campeonato Brasileiro, acaba tendo um desempenho melhor. Não é que a torcida determina o resultado do jogo, mas ela ajuda. Né? A torcida do Vasco hoje teve um papel importante, eu achei. Quando eles chegaram, incentivaram o time, eles estavam vaiando. Teve o fator que a gente contribuiu, com algumas falhas que a gente teve, mas claro que a torcida ajudou, um pouco pelo menos. E a gente sentiu falta da torcida do Fluminense, isso é claro. Para mim é muito bom ver o torcedor tricolor ali apoiando o time, vibrando com a gente. E a equipe estava jogando bem hoje, fez uma partida muito boa, na minha opinião. E se a torcida tivesse aí, os jogadores ficam com um grau maior de confiança e acabam jogando melhor. Agora, quanto àquilo que você falou das coisas que aconteceram fora do campo, isso não teve interferência na preparação do time. Não é uma coisa que a gente gosta, a gente fica incomodado como profissional do futebol e como cidadão. Mas a gente trabalhou muito bem essas questões e os jogadores conseguiram fazer uma boa partida hoje. Alô? Queria saber se o presidente Abad ou alguém da diretoria deu alguma satisfação para você ou para os jogadores em relação a todo esse imbróglio, sobre essa possibilidade de não ter torcida, se eles deram alguma satisfação, falaram que era melhor não ter torcida. Não chegou para a gente isso, até mesmo porque essas questões foram resolvidas todas de ontem para hoje. Hoje, até vindo para o estádio, não sabia se ia ter portão aberto, fechado, qual torcida que viria. Então, nem teve tempo para isso e também hoje não era o foco. A gente tinha que preparar o time nas questões táticas e técnicas que a gente tem controle. Isso é uma coisa que a gente não tem controle. Boa noite, professor. Boa noite. Gostaria de saber de você o seguinte: esses eventos que vêm acontecendo, né, acontecendo de uma maneira que parece que o ser humano ficou em segundo plano. Né? Essa é uma primeira colocação. E a outra colocação é a seguinte: quando você tira o Marlon ali, logo depois do gol, você jogou bonela no gramado, você ficou triste com ele pelo fato do erro, e a saída dele de campo logo na sequência foi porque ele errou ali aquele lance que vocês têm treinado tanto, ou porque você queria mudar a mesma situação com um jogador mais ofensivo? Não, quanto ao erro, não teve. O erro nem foi do Marlon, o erro principal, na minha opinião. O erro foi que o time não se aproximou, os jogadores tinham que ir para um posicionamento que não foram. E não foi só naquele lance. Nos 3 ou 4 lances que o Vasco conseguiu encaixar a marcação, a gente não se posicionou adequadamente e também não tirou a bola que era para tirar. Então não foi com o Marlon. Essa modificação eu ia fazer mesmo com 0-0. Estava na minha cabeça já que queria ganhar o jogo antes do final.
não queria que levasse para ir para os pênaltis. A gente estava bem no jogo, a gente não estava sofrendo. Ali o Marlon não estava tendo que marcar quase nada, nosso time não estava tomando transição do Vasco. O Marquinhos Calazan já entra no lugar do Marlon. Aí com o gol, acabou que antecipei ali. Ele entra nos 10 minutos finais ali, ele ia acabar entrando. Então, mas não tem nada. O Marlon fez um bom jogo, todo mundo jogou bem e erros acontecem. Não foi por conta do erro pontual, jamais faria isso por causa de um erro. Coincidência que aconteceu no jogo e também a minha maior queixa não foi em relação ao Marlon, foi em relação ao sistema todo que não conseguiu contribuir para que a gente conseguisse sair jogando. Esse carinho com o ser humano parece que ficou um pouco de lado. Não, mas isso aí faz tempo, né? É assim, futebol não tem muito essa preocupação de tratar as pessoas, nem o torcedor, nem os jogadores, de uma maneira com um pouquinho mais de profundidade. Essa superficialidade, ela faz tempo que ela está por aí, incomodando e atrapalhando. Boa noite, Diniz. Como vocês, profissionais do departamento de futebol, sobretudo os jogadores, se motivam para participar desse campeonato tão maltratado e até achincalhado pelos organizadores? O que me motiva é o futebol em si, e como eu disse, aqui é uma cidade de fato maravilhosa. Em relação ao futebol, é um lugar que respira o ar do futebol muito diferente, independente do torcedor, de qual time, como eu já falei anteriormente. É muito bom estar no Rio de Janeiro. Então, isso aí é maior que a desorganização do campeonato. É muito maior. Então, por isso que o torcedor ainda vem, por conta dos jogadores, por conta da essência do jogo. Mas podia ser muito mais bem organizado e mais bem tratado. O futebol é feito, a gente joga, acho que os jogadores são os artistas principais, mas para fornecer um espetáculo de qualidade para o torcedor. É disso dessa sintonia dos jogadores com a torcida que faz esse espetáculo ser brilhante, ser emocionante. Então a gente distrata o jogo de futebol e acaba distratando de maneira especial o torcedor que é apaixonado. Fernando Diniz, boa noite, é um prazer falar com você mais uma vez. É o segundo jogo do Fluminense que ele não faz gols. E toma 2 gols do Vasco, 2 derrotas para o Vasco, bola parada. Primeiro foi de pênalti lá em Brasília, agora foi a bola veio cruzada do Danilo. Queria que você falasse sobre isso, sobre esse detalhe, o porquê no Vasco. E outra coisa, hoje você perdeu o Luciano no final e não terá ele contra o Bangu, né, o jogo do Campeonato Carioca que você estreia na Taça Rio. Eu queria que você falasse sobre esses 2 assuntos e o detalhe é que o Fluminense não deve se preocupar, porque já está classificado praticamente para as semifinais. Tem pontuação suficiente para você ver até quando vai o campeonato. Independentemente que ele ganhe Taça Guanabara, Taça Rio, ele já está na semifinal, se ele pontuar. Eu queria que você falasse desse aspecto aqui, a importância que não se dá para a Taça Rio nem para a Taça Guanabara. Independentemente, você tem 2 vagas para entrar para a semifinal e conquistar o Carioca. Então, a primeira questão que você falou, a bola parada. Foi casualidade aí, o Vasco tem uma bola parada forte. Lá no jogo do Mané Garrincha foi um pênalti, daqueles pênaltis que, independente de ser ou não, que tem juiz que dá, juiz que não dá. O nosso lá, ele deixou de dar, que era muito claro. E foi uma coincidência. No jogo de hoje, de maneira especial, o nosso time evoluiu bastante daquilo que foi lá em Brasília. Acho que a gente teve um domínio muito grande do jogo hoje. Como eu disse, a gente teve chances claras de fazer e anulou praticamente todos os contra-ataques do Vasco e eles tiveram essa chance de bola parada e acabaram ganhando o jogo. A segunda questão... Em relação ao Bangu, que não vai ter o Luciano, foi expulso. Hoje foi expulso e não joga contra o Bangu. Então, o VAR aí chamou o VAR, eu não vi o VAR, assim, não sei se teve o lance foi agressivo ao ponto para expulsar, a gente não sabe, né? Estava no final da partida e... Bom, enfim, não vou ficar comentando a arbitragem. Não sei o que aconteceu no lance. O Luciano tem sido um dos principais jogadores do time. A gente tem que fazer de tudo para que ele não faça falta no jogo. Mas é um jogador que fez a diferença em muitos jogos para a gente. A gente vai agora ter que se testar sem ele. E eu acho que o Ayrton acabou sendo expulso também no final da partida por reclamação. Então são 2 jogadores que têm peso grande na equipe, mas a gente está... O elenco está chegando mais jogadores, os jogadores estão ficando com mais informação tática e mais bem treinados e a gente vai ter que conseguir superar esses 2 desfalques adiante do Bangu. Diniz, boa noite. Boa noite. São apenas 7 jogos, a gente sabe que o calendário do futebol brasileiro é bastante apertado, mas 8 jogos. Queria que você fizesse uma análise sobre o que você viu do Fluminense nessa Taça Guanabara, que principalmente que te agradou, o que dá para melhorar para a Taça Rio e também perguntar se está confirmada a estreia do Ganso contra o Bangu. Ainda não está confirmada a estreia do Ganso.
mas tem chance de estrear, tem chance do Gilberto voltar. Então o Alan também chegou, pode ficar à disposição. Eu gostei muito do que eu ouvi do Fluminense. A gente tem praticamente... comecei a dar treino acho que 4 de janeiro, então tem um mês, aí 40 dias de treino e jogos, né? E começou também a ter jogo um atrás do outro. Então, pelo tempo que a gente está junto, eu acho que o que o time fez é digno assim, de muitos elogios. E a distância daquilo que a gente pode melhorar é muito grande também. Então, a gente vai melhorar em todos os aspectos. O time foi bem, o time fez muitos gols, tomou poucos gols. Mas a gente tem muito para melhorar em todos os aspectos do jogo. Essa melhora contínua aí, quando a gente tiver semanas mais cheias para treinar, a melhora acaba sendo mais acentuada. Mas eu estou muito contente com o que os jogadores têm feito. Última pergunta. Diniz, uma curiosidade em relação ao estilo de jogo do adversário quando enfrenta. O Flamengo, por exemplo, teve aquela postura de esperar mais no campo defensivo, deixar o Fluminense ficar com a bola. Hoje o Vasco também teve uma postura parecida na maior parte do jogo. O Fluminense chegou a ter 70% de posse de bola contra 30% do Vasco. E eu queria a sua leitura. Te incomoda um pouco mais, te incomoda entre aspas, o adversário que te pressiona, uma linha mais alta de marcação, ou esse que espera e deixa o Fluminense trabalhar a bola até encontrar um espaço e encontrar o gol, como foi hoje, mas a diferença é que hoje o Vasco foi quem encontrou o gol. Não, eu não tenho grandes preferências assim para. Eu acho que o Vasco e o Flamengo até jogaram de maneira muito parecidas. No segundo tempo, a gente errou 1 ou 2 saídas, aí a torcida do Vasco se inflamou, porque ela estava vaiando o time naquele momento, que a gente estava pressionando muito, a bola a gente atacava, eles rebatiam, a gente pegava a bola, o time estava muito bem posicionado para evitar o contra-ataque. E a gente acabou falhando num lance que a gente está fazendo muito bem. Talvez a equipe se acomodou um pouco achando que o Vasco não fosse pressionar e pressionou, acho que um pouco no calor da torcida, e a gente deixou de fazer o nosso melhor jogo na saída, que era um jogo que tinha tudo para a gente levar vantagem quando o Vasco pressionou do jeito que eles pressionaram. Então, a gente teve falhas táticas ali importantes. No que diz respeito a isso, é positivo para o time, porque a gente vai saber que não dá para fazer daquele jeito, que a gente tem que fazer do jeito que a gente treina para poder ter sucesso nas saídas. Então, a gente vai acabar melhorando muito com o que aconteceu no jogo de hoje. Os erros que a gente cometeu, eles ficam, quando tem a derrota, eles ficam mais evidentes, mexem mais com a gente. Então, do jogo, a gente perdeu o jogo hoje, mas a gente sai de cabeça erguida e a gente vai melhorar bastante aí, mesmo com a derrota.